Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, segunda-feira. Nosso Robert já está aqui, todo bonitão. Jairo César Maciel Farias. Ele tem 26 anos, é empresário em Castanhal, no Pará. É isso aí, está com a belíssima camisa do Clube do Remo. Exato. Ainda existe o Clube do Remo? Existe, terceira divisão da... Terceira divisão? Mas já foi da elite, né? Já sim. E esse ano rumo à quarta. Não, que isso. Esse ano vai dar uma levantada, graças a Deus. Boa. O que você faz em Castanhal? A gente tem uma agência de publicidade. Boa. Aí a gente trabalha expertise em marketing digital. Bacana. Seja bem-vindo, meu Obrigado. querido. Tá aqui então nosso Robert Jairo César Maciel Farias. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, Paulinha. A Paulinha está animadíssima. Muito. Eu lembro que o meu quadro é um sucesso. Quero dizer que eu recebi mais de 1.500 mensagens. Não dá pra mandar beijo pra todo mundo, porém... Você não responde todo mundo, aí eles começaram agora a me escrever. Emílio, a gente aprimorou o nosso quadro. Então é o seguinte, agora a gente criou uma hashtag que se chama Pânico pelo Mundo. Então você vai lá, posta uma foto... Não pode ser pânico pelo mundo. Pânico pelo mundo. muito Preguiçoso. brega. Eu inventei, É o quadro café. é meu. O quadro é seu, quadro é meu. faz no Rony Fon. Pânico pelo Foi mundo é Rony muito... Fon pelo mundo. Al-Qaeda. Pânico pelo Não. mundo. E aí você posta uma foto sua num ponto turístico da cidade que você tá morando. Nossa, Hoje, parece, que engajada. parece aquele negócio Parece do Jornal fantástico, Nacional. Hoje, É. por exemplo, eu separei uma foto do Igor, que tá em Caen, na França. Essa foto, na verdade, ele tá na Disney de Paris, Disneylândia, mas... Enfim. Aí tem o Léo Cunha, que mandou beijos gelados da Alemanha. Edson Caleb de Londres tá reclamando. Ele tá na Áustria nessa foto, mas enfim, por isso que é bacana as pessoas colocarem hashtag Pânico Se ele pelo estiver Mundo. lá passando férias. Não, porque eu confiro, Isso. meu querido, nós temos uma equipe aqui que confere o Instagram das pessoas. Cara Aí inteiro tem o ligado Iraí com a imigração. Rodrigues. Ele é da Espanha, nessa foto ele tá em gente. Amsterdã. Ele não gostava de mim, Emílio, por causa daquela história do Easy Nobre. Agora ele Mas gosta. agora- Rapidinho, ele tá em Amsterdã nessa foto? Nessa foto ele tá em Amsterdã. Amsterdã. Mas Cara ele é de da chapado. Espanha. Você sabe que toda semana cai um carro aí no canal de Amsterdã. Por quê? Sério? Toda semana tem um O carro. cara vai no coffee shop. Toda E aí, semana então, tem um quando- carro caído. Enfim, Sério? aí ele não gostava de mim, Emílio, por causa do Easy Uma Nobre. marofa mas agora- desgraçada. Agora ele te ama porque você falou o nome Puta dele. Chapada. Puta carinha de maconheiro, hein, Não ô esquece de Rodrigo? mandar um beijo pro Edson Caleb lá Pera aí, de cala a Londres. boca! A quadra é dela, O quadro é pô. seu. Eu sei, os Você inventa caras um estão quadro pra você e reclamando. Você manda. Aí, é o Nossa. seguinte, não tenho foto ainda, porque essa hashtag começou hoje. Tem o Caio dos Santos, ele tá em Tampa, na Flórida. Ele falou que ele não é ilegal e que se você tiver alguma brasileira, você pode falar com ele pra mandar pra lá, que ele tá dando green card. Atenção, Interpol. Enfim, aí tem a Ana e o Flávio Ribeiro. Ele é animador, ele tá em Vancouver, no Canadá. Então, gente... Animador? É, animador. Ou é, assim, de desenho. Ou tipo animador. Não, sei. animação, trabalha com motion. Ah, desculpa. Ou poderia ser um animador. Animador de rádio. festa. Porque É o Liminha. Então, aí, no meu quadro é o seguinte, gente, conta um pouquinho. Quem é você, onde você tá? Porque você é do Animador Brasil. de festa. Fala seu nome e sobrenome. Quais seus porque às vezes, anseios? tipo o Igor, que tá lá em Caen, na França, é Igor e LX2, não dá pra falar. Então manda o sobrenome também, como se pronuncia o nome pra eu não errar. É isso, Emílio. Ah, e os brasileiros estão reclamando, porque tem gente que tá no Brasil todo assistindo e está se sentindo depreciado com Verdade. os ilegais. Problema deles. Não, Azar o o seu- deles. Azar o deles. Muito bem. Quem você Onde está Marvel? Onde está Marjo? Quero mandar um beijo pro Carioca. Eu acho que eu quero ficar em paz com ele. Eu acho que ele não veio por algum motivo, não sei qual é. Mas a internet treme com o Marvio Lúcio. É só Por quê? isso. Por quê? Ah, teve uma treta que tivemos na semana passada, rendeu Besteira. muito.
tenho informações de bastidores e quando o Carioca estiver aqui, eu acho mais justo falar na cara dele. Mas ele é um cara muito bem-vindo aqui nesse programa. Tô te esperando Vinhas, aqui, ele é muito Carioca. bem-vindo. Tira a camisa, compadre. Intrigas? Não, Da imagina. oposição. É, Carioca- Vaidades? Vaidades. Tremeu a internet, né? A Paulinha que acompanha as redes Muito bem. sociais. Hoje teremos uma presença ilustre nesse programa. Quem? Pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB. Ó. Homenagem a Amanda Ramalho. Obrigada, Boa. gente. Até que enfim. Linda Pra você, ela. Amandinha. Valeu. Ó, Pra você, aqui está ela, formada em jornalismo pela PUC, mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eleita deputada estadual, a maior votação para o cargo. Atualmente é procuradora especial da Mulher da Assembleia Legislativa Gaúcha. Hoje nós temos a presença de Manuela Dávila. Ó, Aí ela é sim. super inteligente. Cláudio Manu, Tognoli né? também estará conosco. Conhole vai estar aqui. Claro, E sim. Couve, onde está Couve? Não, Onde Trânsito. está Marvel? Ele deve estar Ele tá no chateado com o Daniel. trânsito. Imagina. Daniel deveria ligar Waze. pra ele e Waze. pedir perdão. Muito bem. Então ligar vamos pro começar Marvel. o programa. Está no ar o Pânico aqui na PAN. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre neste programa, meu querido Cláudio Tognoli. Aqui está ela, pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB. Formada em jornalismo, mestre em políticas públicas pela Universidade do Rio Grande do Sul. Não, tem que terminar. Não terminei o mestrado. Vão dizer que eu tô roubando. aí, ó. Não tem problema, não tem problema, a gente já resolve aqui. Eleita deputada estadual, maior votação para o cargo naquela eleição, atualmente procuradora especial da Mulher da Assembleia Legislativa Gaúcha. Senhoras, senhores, aqui... Opa! Um errinho aí. Aqui está ela, aqui no Pânico hoje, para sua pergunta, pode mandar no @programa Pânico. Manuela Dávila está aqui com a gente. Vem, compadre. Fala, dona Manuela. Se eu gritar "ê" junto, eu fico mais tranquila. O que é? Se eu gritar "ê" junto, eu fico mais tranquila. Alivia. Alivia, atenção. Tudo bem? Tudo beleza? Assistiu o Oscar ontem ou não? Não, fui dormir. Foi dormir? O que você viu do Oscar, dos filmes? Eu não vi quase nenhum, gente. Eu sou uma pessoa que faz campanha, quando não tá fazendo campanha, tá com a filha. Só não tem tempo pra assistir um Então, filminho? eu tenho que escrever. Não, assisti uma animação sábado, eu vi aquele... Toro Ferdinando. Não, eu vi um outro maravilhoso. Mexicano lá, Viva aquele a Caveira. Viva a Vida. Vida, A Vida é uma festa maravilhosa. Vida é uma festa. Foi esse que ganhou. Ganhou mesmo, Ganhou. merecido. Olha aí. Ganhou. Muito massa aquela animação. Mas você não tem tempo de ir no cineminha? Não, eu privilegio programas que eu posso fazer com ela, né? Então. Que idade tem Ela sua dois filha? Parque anos da e meio. Mônica, está nessa. Mundo Beto Bita. Carreiro, Mundo Bita. Então, meu Zum tempo Pocoyo. livre também Eu tá sou, nessa eu sou. fase. Eu tenho filho de 3 anos, eu piro no então tu Pocoyo. sabe. Então eu trabalho bastante, eu tô terminando meu mestrado, já me anunciou como mestre, aí depois dá problema. Vamos dizer que eu não tenho dissertação e virei mestre. E o tempo que eu tenho, eu tento fazer programas mais família, assim, né? Com a filha pequena, o enteado de 14, que dá pra fazer com todo mundo junto. A Aí gente não vira dá. tiozão. O de 14 e a de 2 no mesmo cinema é uma coisa Não, rara, é né? Ele tá complicado. numa outra onda, assim, né? É complicado. Dói muito o corpo ser pai e ser mãe, né? Você não toma um Dorflex pra alinhar a coluna. Eu faço uma yoga. Ah, boa. Ó. Yoga ajuda. Senta Pilates. ali, Pilates? É, porque dói muito. Muito bem. dói. Temos a presença do Tonholi aqui hoje. Grande Tonha. Cláudio Carioca não apareceu. Marvel não Compadre. está Faltou. presente. Por onde está? Marvel não Onde apareceu, está o Marvel? nosso representante Tô da chegando, compadre. Ultradireita. ultradireita. Cacetete democrático. Ele não apareceu, não sei por quê. Tá chegando aí, pô. Mas eu vou deixar a Amanda Ramalho, que é a nossa representante. Ela é muito zoada, porque chamam ela de maconheirinha, comunistinha, Sovaco Feminazi. peludo. Feminazi, prazer. feminazi. Coxinha vegana. Coxinha socialista de iPhone. Isso aí, é isso aí. Socialista de camarote. Isso. Ela é muito atacada, viu, Manuela? Então, você pode fazer a primeira pergunta para nossa... Manuela Dávila, tudo bem? Tudo Você é uma pessoa, tipo, muito querida, muito popular, etc. Mas você é do PCdoB. Não podemos considerar um partido nanico. E eu pensei muito nessa pergunta antes de dormir. Porque, assim... Fui dormir pensando. Fui pensando. Vamos É ver. assim, você...
É muito difícil que você ganhe. Porque. Quantos segundos você vai ter de propaganda? 17. Não dá pra falar nada. Já passaram 17 segundos. Né? É menos que um Me elegi a stories. primeira vez com 5. 5. Mas presidente Jamais da votada. República. Entende? Você já pensa numa coalizão segundo turno? Sabe o que eu penso? Porque penso eu o sou seguinte, muito pessimista, entende? Eu já tô pensando no pior. Então, Tem que ser otimista. Não pensa no pior, tem que pensar no melhor sempre. O pensamento, ele também nos projeta e nos joga pra onde a gente quer ir. Mas vamos lá. Em que contexto que eu posso ser eleita presidente? Tu falaste várias verdades. Como diz o pessoal, só ouvi verdades, né? O PCdoB é um partido pequeno, não é um partido com tradição de disputa eleitoral majoritária. A gente não lança candidato a presidente desde 1947. você jura? Juro. Sou a primeira candidata nossa Ousada. em 70 anos. Então, em que contexto eu posso ganhar? Eu só serei presidente do Brasil se existir um grande movimento popular, né? Se existir um movimento de rebeldia da população contra as injustiças. E nesse contexto, é o contexto que eu serei eleita. Então, eu acho que isso será por si só subverter a lógica da política tradicional, tu entende? Então, eu só serei eleita num movimento em que a gente consiga subverter a lógica das grandes campanhas, das campanhas com marqueteiros milionários, tempo de televisão cinematográfico. Se a gente conseguir construir isso, utilizando esses pequenos tempos de televisão associado ao que representa as redes sociais. Também não tenho grandes ilusões de que as redes sociais representem isso por si só, porque também rola muito dinheiro nas redes sociais para garantir, né, patrocínio, etc., para alavancar as candidaturas. Mas se a população se levantar, digamos assim, contra o que acontece hoje no Brasil, contra esse governo que é golpista, que é misógino, que é antidemocrático, né, se a população perceber que hoje se governa o Brasil para 1% e não para 99% da população, que só quem ganha com o que está acontecendo são os bancos e os banqueiros, né? Não sei se eles somam 1%, é só para efeito de linguagem, porque eu acho que é menos, né? É que vai ficar feio se eu disser esses que governam para 0,5%, vai ficar estranho, né? Então, se a população perceber isso, é nesse contexto que eu vou ganhar as eleições. Mas só não é- nesse contexto. Mas ser comunista não é um negócio que não tá muito na moda agora? Saiu um pouco da moda esse negócio de ser canhota? Ou você acha que o PT deu uma queimada nos caras da canhota? O que você acha que aconteceu? O PT queimou a quem gostava, quem tinha uma ideologia mais pro lado esquerdo? Você acha que pro social, pra... O mundo vive uma crise enorme, né? Essa crise enorme não é a crise do PT, essa crise enorme é a crise do capitalismo, né? O PT não governa a França, não governa a Alemanha, não governava os Estados Unidos em 2008, né? Essa crise é a crise de um sistema que tem nome. Eu digo de roubar, entendi. eu digo de roubar mesmo, de aparecer no jornal, o cara roubou e tal. Então, por essa razão, eu acho que o mundo vai redescobrir as alternativas de esquerda, porque elas é que propõem um enfrentamento desse sistema que gera crise, que gera o desemprego, que gera os 13 milhões de desempregados no Brasil, que geram os milhões e milhões de refugiados no mundo, né? Um drama humanitário que a gente precisa atentar, o drama dos migrantes no mundo inteiro, um drama que é também dessa crise, das guerras, do que promove o capitalismo. Acho que no Brasil nós vivemos um momento de ascensão de perigosas forças de direita, né? Não é só a ascensão de um pessoal que faz contraponto à esquerda, ou que é um pessoal perigoso, né? Tem um pessoal aí, vocês, por exemplo, aqui no primeiro dia dos governos de uns que defendem ditadura militar, vocês estavam fora, né? Imagina comédia e humor e falar de político e questionar do jeito que vocês falam com comédia. Pela né? censura. Óbvio, né? A gente vive um período de crescimento disso no Brasil, né, gente? De perseguição a quem pensa. Agora eu tava lendo as notícias. Vocês viram o que aconteceu em Pernambuco, no Museu do Homem, que o ministro da Educação foi lá, viu a galera bebendo num copo do bloco Eu Acho É Pouco. O bloco nem tem no copo escrito Fora Temer, né? Até na camiseta do ano passado tem, na desse ano também não tem. Na desse ano tem uma medusa linda que eu ganhei a camiseta deles. Pediu a demissão dos estagiários. Nossa. Por causa Isso de um aí. copo que Por tem uma causa de um melodia copo de que esquerda. ele achou que estava escrito Fora Temer. Ele viu o bloco, né? Deduziu o resto do... Imaginou, né? Imaginativo. Então, assim, a gente vive um tempo mas isso não de é dos ascensão dois. desse pensamento. Mas não é dos dois lados isso? Não é dos... Do meu lado não é. Eu defendo a liberdade do nosso povo, Você né? acha? Eu defendo, sabe o que a gente vive um momento que é o seguinte? Eu defendo que o Estado tenha papel na condução da economia.
né, na retomada do crescimento da economia, como acontece em todos os países desenvolvidos do mundo. Eu defendo que o Brasil precisa se desenvolver, precisa ter um projeto de desenvolvimento e que esse projeto passa por o Estado ser o condutor disso. É o Estado ser dono de tudo? Não, é ele ser condutor, né? Qualquer país desenvolvido do mundo acontece isso em qualquer modelo, né? Acontece isso na Coreia do Sul, acontece isso na China, acontece nos Estados Unidos, acontece nos países europeus. E defendo que o Estado pare de regular os nossos corpos, que as mulheres possam ser aquilo que elas quiserem. Então o Estado ele tem que existir para quê? Para nos ajudar a sair da crise e garantir geração de emprego de qualidade, né? Apostando em inovação, fazendo a reforma do Estado para desburocratizar a máquina, né? Para permitir que os investimentos privados cheguem. Então o Estado ele tem que existir para isso e não para tutelar as nossas vidas. E eles defendem o quê? A outra turma. Eles defendem um Estado mínimo para garantir economia ou para garantir a retomada do crescimento econômico e máximo para tutelar as nossas vidas. Eles querem dizer o que as mulheres podem fazer, o que os homens podem fazer, o que os gays podem fazer, né? Então, acho que existe uma curva que é oposta, né? Entre como nós vemos o Estado e como nós vemos as liberdades individuais. Então, Manuela, ele tá de dedo levantado para me sentir até professora aqui. O pessoal que tá no Face tá vendo. Já que você falou nas liberdades individuais, a gente estava conversando lá fora e eu te perguntei, caso eleita, qual seria o teu programa de segurança pública. E você me falou um assunto polêmico, que é taxar a produção de droga para depois distribuir esse imposto sobre as drogas para as comunidades carentes. Isso, obviamente, significa liberar as drogas? Eu acho que o Brasil precisa fazer um grande debate sobre segurança pública. Eu não sou daquelas que vende a ilusão de que a mera tributação sobre drogas vai resolver o problema da segurança pública. Não é uma verdade, né? Tem gente que fala assim, se legalizar, acaba. Não, segurança tem várias, violência, né? Tem várias origens, eu tenho me dedicado, me esforçado pra estudar isso, né? Isso vai tirando tempo do cinema, viu? Vai ficando menos tempo. O cara fica fazendo roda de conversa sobre segurança, violência, vai... sei, hoje, percebo, né, que existem muitas origens pro fenômeno de falta de segurança que o povo brasileiro vive. Então, são muitas medidas que nós temos que tomar. Nós temos que debater urgentemente o ciclo das nossas polícias. Ninguém fala sobre isso. As polícias no Brasil, isso é importante que a gente fale porque não existe segurança sem polícia. Não existe lugar no mundo que tenha conseguido garantir segurança pública sem a existência de polícias que tenham fundamentalmente duas questões, né? A primeira, ciclos completos, ou seja, todas possam investigar, porque não existe polícia sem investigação. A gente aqui, por que tem tanto preso nos presídios brasileiros? 70% dos 760 mil são varejistas do tráfico, porque é só o que os policiais militares podem fazer, prender no varejo, eles não podem investigar, como é que eles vão pegar os grandes traficantes? Então, precisa redefinir os ciclos das polícias e precisa ter polícias com legitimidade, porque o pessoal questiona, né, os jovens negros, por exemplo. Como é que pode uma polícia que tem um trabalhador trabalhando na segurança e um trabalhador indo pegar o ônibus com seu bonezinho e tal, e ele vê o outro como problema? Não, as polícias precisam ter legitimidade. Então, tem que criar fundo, tem que criar piso, tem que garantir que a gente tem inspetoria, ouvidoria, né? Sistema de investigação nacional. Isso só para chegar no tema das drogas. Mas também o Brasil precisa enfrentar um debate sobre o quão cara e quão custosa é a guerra contra as drogas. Seja do ponto de vista financeiro, seja principalmente, que é o que mais me motiva, do ponto de vista humano. Nós perdemos 40 mil jovens brasileiros, quase todos jovens negros, no ano passado na guerra do tráfico. Então, a gente não quer debater, esses 40 mil jovens brasileiros não contam? Para mim, eles contam, né? Então, a gente precisa debater isso. O ano passado, no Complexo da Maré, se a gente for, que teve aquela operação, tem, né, chamada GLO, Operação Militar lá dentro, se a gente tomar como padrão o número de dias fechados nas escolas da Maré no ano passado, nos 14 anos do ciclo de ensino fundamental e médio, serão 2 anos e meio de aula que aquelas crianças da Maré perderão. Foram 45 dias que o posto de saúde ficou fechado. Então, essa comunidade é a quem mais perde, né? Essa como exemplo, as comunidades onde existe o conflito é quem mais perde com o tráfico. Então, eu defendo que uma das alternativas, não é que eu vou chegar lá e vou fazer isso por decreto. Mudança estrutural não se faz por decreto, né? O presidente no Brasil, a característica do poder político brasileiro passa por presidentes que têm grande capacidade de interlocução com o povo. Assim é o sistema presidencialista. Então, qual é o meu compromisso? É fazer um grande debate sobre isso. Eu quero debater se não é muito mais negócio, né? Ou muito mais correto do ponto de vista do desenvolvimento do Brasil, nós tributarmos essas drogas e investirmos esse dinheiro nas duas grandes preocupações. Uma,
diminuir consumo de drogas, né? De drogas lícitas e ilícitas. Eu tenho uma preocupação enorme com álcool. Parece que o Brasil é um país livre de álcool. Não mexa mas com também... álcool, não, Manu. Não toca na nossa vodka, Não por venha favor. tocar na vodquinha, não. Vocês bebem bastante vodka, gente? Não venha que não cachaça vocês não bebem. Também. Não? Cachaça. Ah, bom, porque tem Nós cachaça somos- Caipiroca, produzida no a Brasil. gente adora. Mas deixa eu só falar. terminar o raciocínio e usar Sim. esse dinheiro para reparar as comunidades que estão perdendo há tanto tempo. A gente tem que usar esse dinheiro, essa é a minha opinião. Mas eu repito, eu não vou fazer isso por decreto, porque eu acredito num governo radicalmente democrático, entendeu? A gente hoje tem ferramentas de estimular, sempre tivemos, né? Como fazer isso presencialmente. Existiram conferências, na minha cidade criou o orçamento participativo lá há 30 anos, basicamente. Então, mas agora também com a tecnologia, existem outras formas de nós organizarmos a participação popular. E eu quero contar com elas para dialogar e tomar decisões enquanto presidente Ô, do Brasil. Manuela, mas você não... É bonita a pauta. É bonito. Eu Ela acho fala bonita bem. as pautas canhotas. Fala muito. Ela As fala pautas muito canhotas, bem. elas são bonitas. Tu acha isso uma pauta canhota? Os Estados Unidos tá fazendo isso. Não. O que os caras querem? Porque o que aconteceu com a turma? Vou falar Qual com a turma? turma. A turma. Qual turma? A turma votou no Barba. Com a esperança de votar no Barba. Falou, Sim. puta, o Barba, pobre. Veio Tirar a margem da O pobreza. Barba, você conhece o Barba? O Barba é bom. O Barba é bom de No conversa. discurso. Né? E de Ele é prato. bom de conversa. Chavequeiro. Bom. E o Barba enganou a turma. Eu não acho isso. Enganou a turma. Você não acha que o Barba enganou a turma? E a turma ficou triste. Aí o que a turma faz? Vai pro outro lado. Esse é que é o negócio. E vira muito polarizado. Esse é que é o negócio. Eu também acho que o Emílio colocou muito bem. Agora você, dentro do seu É discurso... uma decepção. É. Foi uma decepção. Tanto é que você não tá apoiando o Barba. Não, são vários Não é? assuntos Você no não- sol. O Emílio é rápido, né? Não. Você não tá apoiando o Barba. Uma metralhadora, viu? Não, mas não é. Vai. Posso responder? Falando sério agora. Porque a turma, você vê a turma, tem vários amigos. Os caras votaram. Falei, vocês vão votar em socialista, vai ficar 50 anos aí. Pelo contrário, né? Não Agora tem tão- jeito, não tem jeito. Você sabe. Você é esperto. Aí o que acontece? A turma ficou triste. É como se tinha uma namorada bonita. Você falou, Decepcionou. que legal, que orgulho que eu tenho. E veio a Dilma. Aí veio lá aquelas lava-jato. O Wi-Fi Aqueles caiu. Os caras tudo... Caiu o Wi-Fi. Caiu o Wi-Fi. Caiu o Wi-Fi. E agora a turma tá... Wi-Fi caiu, E nunca a tinha turma... ouvido. Ô, Manuela, a turma não sabe o que fazer. Esse é que é o negócio. Vamos Não lá, são sabe o que várias- fazer. Todo mundo lost. É. Eu tô comendo gengibre adoidado, porque Que eu tomei que um banho de chuva gengibre? semana passada no Cê- show do se Phil você Collins, pode viu? ser o plano pessoa B do chega, PT? A pessoa chega dizendo que não tem tempo de ir no cinema e tá comendo gengibre adoidado. O pessoal Por que que tá que você vendo não- no Face deve tá achando que eu sou louco. falar Por do que Barba. você não vai Eu posso apoiar o falar? Barba? Deixa eu falar do Você Lula. sabe Barba. que os caras meteram a mão. Você tá também O chateado. Nai. Você Largaram também o tá Barba. chateada com o Barba. Olha só. Hashtag chateada. É lógico. Vamos lá. Deu um follow. Eu nunca fui do PT, né? Eu, desde 1999, desde os meus 16 para 17 anos, me filiei ao PCdoB. Partido menor, sem tradição eleitoral, ninguém pode dizer que alguém se filiou ao PCdoB porque achou que ia ser eleita, né? Ou porque ia concorrer a presidente da República. Então, desde 47 a gente não lançava, certamente em 99 eu não me filiei pensando assim, uau, vou ser a primeira, né? Não. Então, nós sempre tivemos críticas aos governos do PT. As nossas críticas foram, sobretudo, na área da economia, né? Porque nós achamos que existia ali o que nós chamamos de política zigue-zague, ioiô, né? Num momento ela era muito comprometida com o desenvolvimento nacional, mas cedia rapidamente, digamos assim, para tentar resumir a ópera, aos interesses dos bancos. Então ela ia e voltava, né? Basta lembrar que vários nomes da economia que seguem, que governam com Temer, como é o caso do Meirelles, já estavam nesses governos. Então, assim, primeiro isso. Agora, na minha interpretação, foram governos que tiveram muitas conquistas para o Brasil. Né? O ciclo de desenvolvimento que Lula conduziu é um ciclo que nós não vivíamos desde a década de 50, que foi interrompido pelo golpe militar. Né? É o ciclo do Brasil que combateu a miséria, é o ciclo do Brasil que criou o ProUni, é o ciclo do Brasil que garantiu o aumento de quase o dobro de vagas nas universidades federais, é o ciclo do Brasil com desemprego quase zero, né? Eu não gosto que eles falavam desemprego zero, porque tem um parâmetro técnico, cada um que está desempregado sabe o drama que é o seu único desemprego, né? Então a estatística, mas era desemprego quase zero, Mas praticamente tudo nulo. isso às custas de uma corrupção que a gente nunca viu também. E de Então, tanta... eu Tá aí só a Lava quero Jato. falar. Não, Tá aí a isso. Lava Jato. Não, peraí, não é a gente, corrupção. Isso aí foi na época
Foi na época do petróleo alto, do dinheiro. Tinha dinheiro. O Brasil tinha dinheiro, não é, Mr. Ike Professor também, Toyota, né? você está muito quietinho. Yes, nós temos Não, banana. eu tô aqui querendo dar o bote. Não vai me dar bote, não. Deixa eu terminar. Não, tinha o Deixa ela dinheiro. terminar, Então, eu vou assim, dar o Tinha o bote. dinheiro. O Brasil tinha dinheiro. Petróleo tava $150, entendeu? Facas O gordas. mundo não tava na Vacas crise. gordas. Então vê bem. Bons Vacas, tempos de outrora. vacas muito gordas do Barba. 2008, Estados Unidos já estava numa crise profunda e o Brasil continuava bem. A crise nós seguramos Marolinha. a entrada A Marolinha. na crise. Marolinha. E foi naquela Da ocasião, e Marolinha. foi. Né? Foi, E se mas resistiu, Depois veio um né? tsunami. Depois Foi, veio... foi. Não, mas depois o problema foi na Europa e aí acabou atingindo aqui o Então, Brasil. assim, Uma hora ia chegar. Não, vocês não vão na hora que ela convencer. não é, Emílio. Deixa eu falar uma Que o coisa. mundo é Eles não culpado pelo imaginavam Vocês Brasil. não vão Academia convencer. também. Vocês não Culpa vão do me mundo. convencer. Ele grita alto, né? Que o Lula foi bom e a Dilma foi Não, não boa. é Pelo isso, amor amor. de Deus. Não é isso. Não venha você agora levantar, porque a Manu tá aqui. Isso. Agora você já tá A turma do levantando. Manteiga. Não vem, não. Não, não é isso, Foi gente, ruim. Mas é só você Foi ver o uma que aconteceu merda. na Europa e Foi uma merda. aqui no Brasil também. Deixa eu falar. Foi tão ruim que a Manuela não quer ver o Barba. Ela não. falou, deixa Ela eu... Deu não um falou unfollow no isso. PT. Ela Eu chamou a nunca bola pra disse ela. isso. Eu acho, né, em primeiro lugar, eu defendo o direito do Lula concorrer às eleições. Acho que o juízo... Não, pelo amor de Deus, dá, ele condenado. ganha. Mas que- Ele é o calanguinho. Mas ele mais eu diz gosto de isso. gente Condenado. sincera. Hã? Eu gosto de gente Você sincera. entendeu? Ele A é um sinceridade, calango. né? A sinceridade é tudo. Então, o problema é qual? É que ele vai ganhar? É esse o problema? O Lula, lógico, os Agora? caras estão... Então, a ó, vejam sociedade bem. treme. Eu defendo. A sociedade treme. Você não tá vendo a sociedade treme. Eu defendo que quem tem direito de decidir, eu quero ganhar do Lula na urna. Eu defendo que o que vale na democracia é o voto. O voto das pessoas. Mesmo O voto condenado? Não, porque eu julgo que o juízo que foi feito sobre ele é político. Por quê? Porque todos os brasileiros, eles gostam de dizer assim, nenhum brasileiro está acima da lei. É verdade, nenhum deve estar. Muitos estão. Tem um pessoal ali de umas delação, né? Mandava matar, tá tudo lá, continua no mesmo lugar. Mas tem muitos que estão abaixo da lei. Né? Muitos. Dos nossos 760 mil presos do Brasil, 40% não foram julgados. Eu não estou falando de gente condenada. As mulheres, tinham mulheres com crianças presas no Brasil sem serem julgadas, certo? Julgado. A pessoa só é condenada depois que ela é julgada, né? Todo mundo tá de acordo com isso? Então vamos lá, tem uma parte grande do Brasil que tá abaixo. Quando se julga uma pessoa sem provas... O mérito já quando foi se julgado, bate- mas eu- Manuela. não, já pois- foi. Já foi Já julgado. Mas Já eu tô- foi. Você não é um Não discurso dá pra meio fazer que pra segundo- eles, não vem, tudo não. pra gente nada? Parece daí é o Não, discurso não do só Maluf eles, também. vejam Esse daí bem. rouba mais Doutor faz. Paulo, Aí é doutor doutor Paulo. Deixa eu É, falar. doutor Paulo. Peraí. Olha só, Vamos vejam bem, esquecer. a maior prova de que o meu discurso é o que eu acredito que é o correto é que eu sou adversária dele nas urnas, certo? Eu quero debater com ele por que nós não enfrentamos a desigualdade entre homens e mulheres no Brasil e o impacto que isso gera na economia. 50% das mulheres brasileiras não voltam ao mercado de trabalho depois de parir. Por quê? Por quê? Porque nós não temos investimento em educação infantil. Porque porque criança é nós não temos- difícil também. O quê? Criança é muito difícil. Tu acha que criança é difícil? Cai Mas o muito. PCdoB não sempre deu um apoio pro PT e agora você acha que vocês saíram fora desse apoio pro PT Ó, porque... eu era da Uni em 2013, a gente já falava fora Palocci. Eu brinquei esses dias, olha, eu fui colega dele, entendeu? A gente já dizia, fora Palocci, depois fora Meirelles, fora Levi. Nós sempre apontamos as críticas. Esse gente tá ficando engraçado aí, não tá me babando toda? Tá ótimo, tu acha? Então, assim, a gente sempre apontou as críticas, né? As Mas tava críticas junto, sobretudo sempre- Sim, porque nós achávamos que era um ciclo importante, foi um ciclo importante E agora pro vocês Brasil. decidiram não apoiar porque o Lula não vai Porque estar à nós frente achamos- ou porque Não. queimou o filme mesmo? Eu não sei se ele não vai estar à frente Decepcionou? ou não. Decepcionou. Nós achamos que eu represento melhor esse ciclo de diversidade que pode começar no Brasil. Mas com a para. indústria de inovação, apontando para um Brasil desenvolvido para o futuro. Perfeito, mas onde o Lula errou pra você? Ou se é que ele errou pra você? Olha, todo mundo que não é Deus erra. Ah, né? não, mas aí é um Então ele discurso- errou bastante. Óbvio que eu acho que ele errou. Né? O principal erro é o que eu já disse, é a política econômica de zigue-zague. É a não convicção de que tem que apontar para o desenvolvimento nacional. Esse é um tema sério. Acho que nós subestimamos o peso da violência na construção da desigualdade social brasileira. A gente via o quê? A desigualdade é que gera violência, certo? A gente não via que a violência é o que gera desigualdade, porque as pessoas não conseguem mais emprego porque moram em zonas de conflito, porque a pessoa entra uma vez no sistema carcerário com 3 gramas de maconha e o resto da vida ela é fichada e não conseguirá mais emprego formal. Nós não enfrentamos. Então, o tema da segurança, acho que foi um erro, foi uma leitura
Até teve um esforço momentâneo ali com o Pronasce, que era conduzido pelo Tarso Genro, mas foi pequeno, né? Foi num período só do governo que isso foi feito. Acho que nós tratamos burocraticamente, como quem diz, a Constituição diz que quem tem que fazer segurança são os governadores, eu não vou trazer essa trolha pra mim. Entendeu? Acho que foi um tratamento burocrático, né? E não um tratamento político, compreendendo que no Brasil as coisas, via de regra, se resolvem quando passam pelo governo central. Ou seja, o tema é enfrentado que nem educação infantil. A Constituição diz que a responsabilidade é dos municípios. Agora, só passou a virar uma realidade a construção de mais creches públicas quando foi incluído no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Porque aí é o símbolo do que é o sistema presidencialista mesmo. Então, acho que nós subestimamos o tema da segurança e acho que nós não enfrentamos o tema da desigualdade social brasileira de forma mais intensa, sobretudo o tema da desigualdade entre homens e mulheres, que é muito grande no Brasil. Ô, Manuela, o Emílio é um confesso fã do comunismo chinês. Ele fala que... Olha, ele comunismo chinês é... Chinês. É. Confessadamente um fã do comunismo chinês. Você já falou várias vezes. Você tá colocando isso? Serviço. Não, eu falei... Não, o que eu disse aqui... Opa, vamos... Você não vem, não. Você tá querendo... Rewind. O cara te chamou de nazista aqui. Eu te defendi. Nazista é pesado. O deputado... Ele me chamou de diarreia verbal. O deputado... Feliciano. Feliz. Chamou ele de nazista. Agora você quer... Você quer... Marco Feliciano. Agora você quer me colocar sem moral, hein? como um comunista. Não, você falou, você é professora, sua palavra tem peso. Então, fã do comunismo chinês. Não sou fã de nada. Eu sou contra tudo, eu sou contra todos. Anarquista. O que eu digo para você é o seguinte: você vê que hoje existe uma... Eu tava até conversando com a Vera Magalhães aqui. Você vê que tem um movimento de caras fortes, de Estado bem forte. Você vê na Rússia, você vê na China, você vê na Hungria. Estados Unidos com as compras públicas de arma, né, gente? Eles fecham o ciclo deles e as pessoas fazem de conta que os Estados Unidos é um Estado mínimo. Eles investem pesadamente em inovação a partir do Ministério da Defesa, que é quem concentra o investimento em pesquisa lá. Depois eles fecham o ciclo, a indústria produz, e eles fecham o ciclo comprando as armas que eles mesmos produzem para as guerras que eles promovem. Acho que o comunismo pode dar certo no Brasil? Primeiro, a tua pergunta ela é ótima, porque ela inclui o no Brasil, né? Primeiro, por quê? Porque as pessoas têm o hábito, né, que é anterior à Guerra Fria, lá, né, da década de União 60, Soviética. 70... União Soviética e bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? O mesmo mundo. Às vezes parece que só existia a União Soviética, parece que não teve Nagasaki, Hiroshima, bomba atômica, né? O mundo viveu isso ali, né? Sim. Viveu fascismo, viveu... Estados Unidos e União Soviética. Exatamente. Então, de reproduzir conceitos, de achar que o Brasil vai ser um grande país se ele copiar algum outro país. Então, alguns começam. Nós temos que copiar os Estados Unidos. Nisso, naquilo, olha que maravilha. Não, peraí, porque nós temos que falar. É o PC do B. Por isso que a tua pergunta é ótima. Porque ela contextualiza algo que é imprescindível que o povo brasileiro perceba, né? Que nós teremos que desenvolver o Brasil a partir das características únicas desse país. Os países que se desenvolvem e que garantem que seu povo viva com qualidade, porque desenvolvimento é isso, e é por isso que a China está dando certo, não é porque a China está copiando algum modelo, é porque a China está preocupada com o seu povo. Né? Então, eles têm lá um país que 1/3 é neve, 1/3 é deserto, que o povo morria de fome, né? Fome mesmo. Então eles estão desenvolvendo o país deles, do jeito deles, dos objetivos deles. Você viu que os chineses estão comprando de terra no Brasil? Daqui a pouco. E vão comprar o nosso setor energético, se depender do Temer. Estão comprando tudo aqui, ó, os chineses. Eles vão produzir, exatamente. Então, o Alibaba tá bombando. Alibaba. Emílio, isso faz parte do projeto de desenvolvimento deles pro povo deles. O problema não são eles, o problema somos nós, que não temos projeto para nós e que entregamos as nossas terras para quem quiser comprar. Como entregaremos, se depender do Temer, se depender de mim não, porque nós vamos resistir, o nosso setor energético. Num tempo em que a energia é fundamental para o desenvolvimento da indústria. O Brasil não tem indústria, a indústria brasileira está sendo destruída há muito tempo. Desde o governo Fernando Henrique, com o câmbio sobrevalorizado. Então, por que a tua pergunta eu volto no Brasil? Você não quer que privatize. É que o Brasil construa o seu... Mas não é por isso, não é uma questão moral. É uma questão estratégica para o Brasil poder se desenvolver. Porque depois que tiver nas mãos dos chineses, ou dos americanos, ou de quem quer que seja, o nosso setor energético e a nossa indústria depender de outro país para poder se desenvolver e eles possam praticar o preço que eles quiserem sobre isso, aí a gente vai entender. Então você é um comunismo nacionalista.
eu quero que o Brasil descubra o seu próprio rumo, né? Eu Muitas defendo o estatais. socialismo Não, brasileiro, óbvio. né? Cheio modelos. País não é bolo. Até bolo, quando a gente faz uma receita, sabe cozinhar? Não. Tua cara de que não sabe. Alguém sabe? Você também fala demais, hein, Tu Manuela? sabe? Não, eu só como só. Ô, mas você falou um negócio de que Então eles cobram o que querem. País. Mas ela não falou. Peraí. País. O que você... Tu fala bastante. Não, Quem fala sou eu. Você fala pra caramba. Presta atenção. Gordofobia. Olho no olho. Presta atenção. Ela tá com gordofobia. Eu tô tentando... Eu entendi o que você falou. Peraí. Falou, porque ela me apontou e falou assim: você cozinha, Você, né? gordinho, você faz tem um cara, belo estrogonofe. Aí, gordão, tô de olho em você que você. Manuela. Não, meu critério é a cara de felicidade, porque quem gosta de comer, Eu tô né, tem a cara mais feliz. aqui. Manuela, eu entendi o que você falou. O que você tá falando é da soberania. Também. Se você Também estou começar, falando disso. se você começar a entregar o país e tal, você vai perder a soberania. E é isso mais ou menos. Soberania e desenvolvimento com caminho próprio. Sim, o desenvolvimento é uma coisa assim que você pode é mais demorado, né? É. O Brasil é um país que para ele virar desenvolvido vai demorar uns 1.200 anos. A indústria coisa rápida. 4.0 nos permite pensar É. em pular etapas, né? Porque tem também uma mentalidade velha, que é a ideia de que uma indústria é como se fosse aprender a caminhar ou subir uma escada, que tem que passar por todos os degraus, né? A indústria 4.0, ela nos permite pular degraus na corrida. Agora, ou a gente aposta nisso, ou o Brasil vai começar a quebrar máquina, fazendo uma alusão à Revolução Industrial. Ou a gente vai passar a produzir a tecnologia, né? A chamada internet das coisas, o carro autônomo, enfim, as nossas tecnologias, ou nós vamos consumir, não vamos gerar emprego de qualidade aqui, estamos fadados à nossa crise ser uma crise muito maior. Força de trabalho, vamos perder. Vamos, já estamos perdendo. Jovens formados indo pra Coreia do Sul. E dá certo, vê só. Ai, me engasguei com meu gengibre. Porra, você come Emílio. gengibre também, hein? Eu tô preocupada. Não, mas ninguém ela come vai comer a tanto lata inteira gengibre. de Peraí, deixa eu gengibre. fazer um break. Eu vou fazer um break agora. Se É você fome, né, gente? Horário de Não faz almoço, mal, né? assim. Temos aqui, Né, olha o tamanhinho que ele é, gente. temos Ó. aqui as perguntas. É assim, Onde tá o pequenininho. Carioca? Onde está a Faltou, Marvel? né? Que bom. Carioca faltou. Parece Vamos que ligar ficou pro Carioca. receio, tímido, Nós ficou com temos- medo. Não fala isso. Nossa, Gente, fala pelo amor Beetlejuice de 3 Deus. vezes A que gente ele teve aqui aparece. uma Não, pode situação Eu acho que ele deu uma regada. Deu uma Você regada? acha? Eu acho. Leves. Carioca Foi o não que- é um cara compadre. Foi o de... que a Emília me disse, eu só tava reproduzindo. Carioca não é um cara de arregar, teve um Liga pequeno pra ele, probleminha pô. interno aqui na sexta-feira. Não, não tem. Sexta-feira, problema. Começa a sexta-feira, colocar hoje Não, não. não coloca Para treta. de ser mimado, chato. Deixa eu falar sério agora. Você pode mandar sua pergunta aqui no @programa Pânico. Temos aqui uma candidata, é pré-candidata, mas vai ser candidata. Disse não ao Barba. Disse, deu unfollow. Chat. Na vida. Bloqueou ele no O Face. manifesto Eu não dele, Deu minha amiga do Lula. unfollow no Barba. Não deu, não. muito chateado. Eles são amigos. Decepcionada, como todos nós. É amigo, faz churrasco É. todo domingo. Deu unfollow. Amigão. Nem que dá unfollow, bicho. É, acabou a amizade. Quando dá um follow, não dá é pra pra mandar sempre. uma DM pro... Manuela Dávila tá aqui. Mande sua pergunta, @programa Pânico. Ó, tem muita gente aqui. Tem muita gente que muita gosta de gente. você. Como ela fala Tem bem, é gente bonito. mandando Ela beijo fala pra muito você. bem. Parabéns. Fala Obrigada. muito Tem bem. pessoas Verdade. mandando beijo. Querem saber o que você acha do Ciro. Sim, Meu grande sim. amigo Ciro também. aqui esteve. Aliás, ele deu um Bolsonaro. show aqui, né? O Ciro Chico, aqui hein? esteve. Ele é meu amigo, Ele é foi meu muito colega. bravo, Você muito podia bravo. namorar Bravão? Preparar. Muito bravo. Ele é Vale bonitão, você nada, podia né? namorar ele. É casado. Ele é bonitão. Casado. Nós vamos Ah, fazer. massa. desculpa. Meu marido é massa, bom pai, músico, Massa, é isso artista, aí. me leva pra show do Phil Porque era- Collins, toca. Mas Muito eu acho bem. um casal... Fala de assuntos mais legais. Eu vou Pô, fazer você um falou break que o Ciro é agora. chato. Desculpa. Eu vou fazer um Hashtag break. não Você chore. tem pergunta pesada aí, ô? Pra depois do tenho gengibre. Pinga fogo? É. Pra depois do gengibre Não, já do comi intervalo. Mas vai ficar quente aqui nesse programa. Olha lá. Já estão falando aqui sobre Cuba, Coreia do Norte. Venê. Venê. Estão falando muito de Tudo. Venê. Então, De do Venê. Brasil eles não gostam de falar, né? Do Temer. É. Gostam de falar? Peraí. Calma. Deixa eu ver aqui. Não podemos polarizar o discurso. A gente tem que unir o Brasil. Vamos Esse unir é o o Brasil. momento. Exatamente, tem que Muda unir no- Brasil. Manu, vamos Brasil unir o 200. Brasil. Vamos igual. Vamos É o tu- seguinte, nós vamos fazer um break rapidinho. Mande a sua pergunta aqui se você quiser fazer. Qual é a sua rede Boa. social, Manuela? Não passaram aqui. Não te Passaram, passaram. A não. Paulinha. Fala, Manuela. Paulinha. Ei, Paula! A Paulinha da Liga igreja, do Carioca, da mano. Liga das Senhoras Católicas. Deputada Manuela. É no Insta, deputada Manuela, e depois é Manuela Dávila no Face. Segue de volta. Instagram, deputada Manuela. No Facebook, Manuela Dávila. Manuela Dávila, você entra lá e você vai conhecer mais o trabalho Isso aí. da nossa Valeu. nobre colega hoje aqui, a Manuela Dávila aqui no Pânico na Jovem Pan. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, não.
nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Partiu pra cima. Chegou a hora, é agora, vamos fazer um barulho, com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho, pra levantar essa bola, levantar a cabeça, pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça. Partiu pra cima. Vem ser jovem com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser jovem. Partiu pra cima. Juntos daqui pra frente, nada mais nos separa, mesmo contra a corrente, nossa marcha não para, nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Vem, 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 vem ser jovem com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser jovem. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença encantadora, ilustre neste programa. Temos aqui a Manuela Dávila, pré-candidata pelo PCdoB à presidência da República. Olha, vou passar o serviço dela. O Facebook dela é Manuela Dávila. O Instagram é @deputada Manuela. E o Twitter é Manu Deputada. Os caras te xingam muito no Twitter, ô Manuela? Não tenho medo de xingamento de internet. Você não tem medo do bolso dos bolsominions? Eu tenho medo deles. Eu vou na polícia. Quando Eles é me ameaça, xingam eu vou na muito. polícia. Eles me xingam, eles querem me Faço matar. boletim de ocorrência, querem me matar, essa mensagem. São muitos anos que eu convivo com esse tipo de gente, né? Então eu trato com seriedade, eu não acho assim que qualquer coisa é igual, que todo mundo fala tudo da boca pra fora, não. Acho que as pessoas também têm que ser punidas por isso, né? Agora mesmo eu tive uma decisão judicial favorável, obrigando o Face a dar dados de 30 pessoas que me ameaçaram de morte, a minha e a minha filha. Nossa. Inclusive de violência sexual, a minha e a minha filha de 2 anos e meio, pra vocês terem uma ideia de quem que eu falei, né? Uma direita perigosa, né? Que horrível. Então, assim, mas eu enfrento, eu trato juridicamente o que tem que ser tratado, com humor, né? Com recomendações. Acho que as pessoas precisam ler um pouco de Freud, pensarem um pouco suas vidas também, né? As pessoas estão tristes. As pessoas Mas aqui mandaram aqui agora no nosso chat. Oi, fala. O nosso chat. Eu queria tanto talento, deve O ter nosso horrores. chat, normalmente... Palavras feias. Eu tô quase mudando pro lado do Emílio pra ir lendo mal. Normalmente o chat aqui é coisa ruim. Aí mandaram um assim: presidente gata, coraçõezinhos, eu apoio. Obrigada. Você pode entrar nessa. Elogio. Presidente Não, gata. entrar nessa eu não Tem uma vou, porque pergunta já pra são muitos presidente anos que gata. eu... Presidente Você é gata. gata. Não, Tem que eu Bolsonaro. milito e que eu escuto coisas assim, tentando... tem um negócio, né, que o elogio na mulher no espaço público, ele sempre é pra tentar dizer que ela só isso, ela não é inteligente. Como eu já tenho 36, né, já tô chegando nos 37... É nada. Já tô... Não, mas você é já tô bonita, me vai. convencendo. Não queira também. Eu não tenho... Obrigada, Mas Marina. outro Mas bloco eu quero já falamos saber... que você fala muito bem no outro bloco. Não, então, Já foi. claro, exatamente. Então eu quero dizer, elogio, assim, acompanhado de outros elogios da minha capacidade, tá tudo certo. Tem uma pergunta capciosa pra você. Capciosa, E vê. que você não foi ouvida. Aqui é uma matéria do G1, do dia 13/4/2017, que não ouviu você. Olha aqui, ó. O ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, afirmou em depoimento a investigadores da Operação Lava Jato que a empreiteira fez doações oficiais e não oficiais, no total de 360 mil, entre 2006 e 2010, para Manuela Dávila, hoje deputada estadual do Rio Grande do Sul, pelo PCdoB. Mentira ou verdade? Mentira, até tô esperando que isso vire alguma coisa, né? Porque isso não virou nada. Isso foi encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul há mais tempo, né? Eu acho que faz a denúncia, acho que faz mais tempo do que essa data que tu disseste aí. Não sei que data, enfim, na minha cabeça faz um pouquinho mais de tempo. Mas não virou nada e a principal interessada em esclarecer sou eu, né? Porque o Brasil permitiu o financiamento privado de campanhas, né? Aliás, a maior conquista da Lava Jato foi proibir o financiamento privado de campanhas, né? Financiamento das empresas. Eu pedi doações e recebi, todas declaradas na minha campanha. Então, eu sou a maior interessada em esclarecer isso. Não virou nada. Infelizmente, fica no ar as coisas, as pessoas dizem e eu nem sequer fui chamada ao Então, da Tribunal Odebrecht Regional. você só recebeu oficialmente? Não só da Odebrecht, de todos eu só recebi oficialmente nas minhas campanhas.
E essa parte que o Alexandrino Alencar fala que não oficial não virou nada. Como tu tem capacidade de interpretar, se eu tô dizendo que só recebi oficial, ele disse que do oficial e não oficial, eu tô dizendo que não é verdade. Tô esperando que o Tribunal Regional Eleitoral conclua as suas opiniões, né? Porque esse tipo de caso tem que ser investigado com celeridade, seja pra punir ou seja pra absolver as pessoas. Senão eu chego e digo aqui assim, o Emílio é um abusador sexual. Não fale isso de mim, meu Entendeu? amor. Aí no outro dia fica isso no ar, mas ela disse, não, como assim? Manuela, Disse, você tem que podia me apurar. explicar no Concorda? dia a dia como funciona? Então, por exemplo, você é muito inteligente, muito falaz, então você pode, por exemplo... Que tipo de atributo é falaz? Fala o que a bem. gente fala bem pra caramba. Fala bem pra caramba. Fala muito bem. Tem o dom. Eu tô ironizando. Então, porque- a Não, e é pergunta, inteligente, né? Sim, a pergunta é a seguinte. Você falou, por exemplo, que recebeu uma doação da Odebrecht. No dia a dia do Congresso, como funciona? Um cara da Odebrecht que deu uma grana oficial para uma deputada do PCdoB, vai ser... Por que ele dá esse dinheiro? Para ele ser melhor tratado no seu gabinete? Qual que é a Eu contrapartida? só posso responder por mim, né? Eu não Tá. conheço a intimidade do gabinete da vida dos outros 512 parlamentares ou dos outros 54 que são comigo agora. Eu sempre pedi contribuições para aqueles que davam contribuições para o conjunto das candidaturas. Tem empresas que davam, né? Era a regra brasileira, davam menos para umas, mais para outras, mas davam contribuições privadas para o conjunto de todas as candidaturas. Nunca, nenhuma única vez na minha vida, eu passei por algum constrangimento de alguma empresa que fez doação para a campanha minha me pedir qualquer favor dentro do Congresso. Até porque ficou claro no último período, né, que quem queria ter favores no Congresso contava com a articulação direta do presidente da Câmara, do Eduardo Cunha, né? Então, acho que eu nunca fui favorável ao financiamento privado de eleições, mas eram as regras, eu precisava financiar minhas candidaturas e eu fazia sempre conversas do que eu defendo, o que eu estou defendendo aqui, eu defendo a indústria brasileira, né? Eu sou contra a taxa de juros do Brasil, acho que o campo brasileiro é sobrevalorizado, prejudica a indústria, apresentava minhas candidaturas e recebia doações de acordo com a lei. Sempre modestas, as minhas campanhas sempre foram as campanhas com o voto chamado voto mais barato, maior número de votos para o dinheiro investido na eleição. Até agora aqui, você trouxe um discurso bem nacionalista, né? Eu realmente gosto muito do Brasil. Isso não te aproxima um pouco do nacionalismo do Bolsonaro, só que do outro lado? Não, porque o Bolsonaro não tem um nacionalismo, né? Alguém que quer matar todo mundo do povo, que pensa diferente. Meu nacionalismo é comprometido com o povo brasileiro, né? Com as mulheres do Brasil. 50% do Brasil, o que é o Brasil? 52% do Brasil são mulheres. Alguém que acha que nós podemos ser estupradas se a gente for bonita, não é alguém que tem nacionalismo nenhum, porque não defende o povo. Não existe nação sem povo, né? O que faz uma nação é o seu povo. Eu sou apaixonada pela ideia de que o Brasil pode ser um sonho que se realize, pode se desenvolver, porque eu sou profundamente apaixonada pelo nosso povo, né? Senão isso aqui seria um território. Seria um território, jogo de war, né? Não, isso aqui é um povo, né? Alguém que acha, que diz assim, eu tive 5 filhos, ou 4, sei lá, no último eu dei uma fraquejada, veio uma mulher... Não é alguém que gosta. Falou. Alguém que falou assim, eu tava lá naquele quilombo, aquelas pessoas que não pesam, não sei... 15 arrobas. 15 arrobas, eu não, graças, minha mente limpa dessas imagens, né? Não é alguém comprometido com o Brasil, com o povo brasileiro. Então, não, a gente tá a quilômetros de distância. Sabe por quê? Porque ele não apresenta uma solução para o problema do Brasil, nem de segurança pública, nem para as Forças Armadas, nem para a defesa da soberania nacional. Então, assim, não tem nada, a gente não tem nada em comum. Então, é que Exceto o fato o Bolsonaro é de ter bravo sido também. O deputado. Bolsonaro É, é bravo, óbvio. é bravo. É marketing, não. Ok. O Bolsonaro, você acha? É o nióbio. Então, muita braveza e pouca proposta, né? eu sei, mas burrice. Então, mas o Bolsonaro, Manuela, eu acho que é uma resposta do povo. Concordo. É uma resposta do povo. Uma revolta. Por quê? Porque o povo fala o seguinte, os caras têm... A sociedade treme. A sociedade está com a toba na mão. Você sabe disso. Concordo com a tua interpretação. A sociedade está com a toba na mão. Aí o que acontece? Aparece um cara falando segurança acima de tudo e falando com dedo em riste. Vamos matar os bandidos, sempre... Isso é clichê. Ele próprio, ele vai cometer suicídio? Não, porque ele foi condenado eu sei, por mas crime de estupro. você tem que entender que é uma resposta Eu concordo. da galera, eu sempre falo isso que a pras galera pessoas. quer isso, ela tá querendo Emílio, isso. Eu tenho pavor de quem olha pra sociedade como se fosse assim, quando ela concorda comigo, o povo é maravilhoso. Quando discorda, o povo é uma M. Não. O povo brasileiro tem medo, né? Medo
não é só o medo da violência das ruas. Tem medo da instabilidade, da insegurança, da incerteza, é a palavra correta, com relação ao futuro, certo? São 13 milhões de desempregados. Vocês viram o número da semana passada? 5 milhões não têm emprego há mais de um ano, ou seja, são estáveis na condição de desempregado. Metade desses 5 milhões tem até 29 anos, ou seja, são os jovens brasileiros que não têm... Esse número nos mostra o quê? Em cada família tem um desempregado. Não tem expectativa. E aí isso vai gerando medo, insegurança. E as pessoas transformam, e o Bolsonaro tem feito isso, transformam o medo das pessoas em ódio. Só que a gente precisa entender que não é isso que vai resolver a crise brasileira. Que não é a gente botar o dedo um na cara do outro e dizer, como assim, né? Vou matar vocês todos, eu vou estuprar vocês são. Não é isso que vai resolver uma crise que é grave da política e da economia brasileira. Nós precisamos de projeto de país. Não é o assunto mais fácil de falar, não é. A gente vai precisar discutir medidas para retomar o crescimento da economia, claro. A gente vai ter que debater qual é o papel das mulheres nisso, se adianta desenvolver uma economia deixando 50%, 52% de fora, né? Como é hoje, como as mulheres são punidas hoje no mercado de trabalho. Então, precisa fazer da eleição, e por isso tu está completamente coberto de razão. O Bolsonaro é uma resposta ao medo que as pessoas têm com relação à incerteza sobre o futuro do Brasil. O que eu quero dizer nessa eleição é que o futuro do Brasil não precisa ser o ódio, que o Brasil é maior do que esse ódio, que nós temos um povo diverso, né? Um povo que são as mulheres, que são os negros, que é a população LGBT, né? As minorias. Na verdade, nós somos as maiorias, que é o povo brasileiro, né? Que é o povo pobre desse país, que não é banqueiro, né? Que não fica investindo na bolsa, que precisa encontrar junto esse caminho, né? E que esse caminho não pode ser o caminho de ódio, isso não vai nos levar a lugar nenhum, isso só vai agravar a crise que o Brasil vive. Você não acredita no discurso do ódio, como você está colocando muito bem, mas está completamente dividido. Nesse momento, fãs do Bolsonaro já estão te atacando nas redes sociais. Como é que você pensa em juntar ou conscientizar o outro lado? Como é que você... Não, eu acho que a gente tem que politizar a eleição, né? E eu acredito muito que a politização e a criação de espaços como esse também vão apresentando quem são as candidaturas, certo? Eu acho Como que Pânico? Não, isso aqui é um desserviço. Desserviço à população. Um desserviço à população. Você sabe que eu recebi uma centena de mensagens assim, tu vai lá, aqueles homens machistas. Eu acho que a gente precisa dizer uma coisa pra você. A se desconstruir. Nós somos os machistas mais feministas do mundo. É verdade. Nós queremos poucas coisas. A eleição é um momento raro, né? Porque é um momento de disposição, até nisso, né? Até ver. Quem faz política tem que ter disposição para enfrentar a dificuldade, ter senso de humor, porque não é fácil. Entendeu? Então, se o cara já é um critério, né? Então, mas também por apresentar propostas. Então, eu acho que essas candidaturas, né, elas têm um espaço, que é esse espaço do medo, ou seja, eu não levo na brincadeira, como tem gente que fala, na hora da eleição muda. Eu acho que a gente tem que estar atento, né? Tem que denunciar, tem que dizer que tem gente que defende a tortura, tem que dizer o que o Ustra fazia. Às vezes me falam assim, tu precisa dizer que tinha rato em vagina de mulher? Precisa, porque as pessoas precisam ouvir o que era tortura. Tortura não é brinquedo, né? Tortura é uma prática que existiu em muitos regimes e que a humanidade avança para tentar tornar algo que fique na memória, né? Que a gente lembre, como ensinam os judeus, para que nunca mais aconteça. Verdade. E não para ficar brincando e fazendo piadinha por aí. Então precisa ter atenção, mas também precisa contar que no período da eleição vão surgir espaços e que as pessoas que não têm propostas para o Brasil vão ser desmascaradas, né, gente? Tu antes usou um adjetivo correto, falta, né? Diálogo, argumento. Falta conhecimento do que é o nosso povo, né? Por que a pessoa fica lá, nem sei quantos anos ficou no Congresso, porque eu cheguei no Congresso, ele estava, eu decidi sair do Congresso, ele continuava, né? Sem falar. Não é só projeto. Qual a opinião que teve durante quase a minha idade? Né? Então, mas você acha que então, o que muita gente fala é que o Bolsonaro, que ele é uma figura, né? Ele é como a gente falou, ele é uma figura que todo mundo idealiza, um cara mais rígido, ostensivo, busca ordem e progresso. Jesus. Eu quero ordem. Você acha que na hora do debate ele vai se perder? Porque muita gente fala que ele não é preparado, que ele não tem o preparo para ser o presidente da República. Não, tô louca. Não é que tu falou? Quero debater com ele. Propostas pro Brasil. Vamos ver. Propostas pro Brasil, entende? Por quê? Porque o que me diferencia dele e dos outros candidatos todos é o programa.
correto? Então, tem candidatos que são liberais na economia, ultraconservadores moralmente, né? Eu sou uma candidata que defende que o Estado tem uma participação na retomada do crescimento da economia. O Ciro é mais próximo de mim, o Lula, o candidato PT... O Barba, né? você tá triste com o Barba. Barba tá decepcionada. Então, vamos lá. Chateada, hashtag. Barba chateada. Chateada, Bom, vamos lá. Eu sei, então, deixa eu... Ó, ele tá nesse bullying aí comigo. Então, vamos lá. Muita gente tá chateada com o Barba. Então, eu quero debater Muita com gente. isso. Eu quero debater assim, eu quero perguntar pra ele se é Pro correto... Lula ou pro Bolsonaro? Pro Bolsonaro. Mas ele, né, teve um... que teve no Bolsonaro? O filho dele passou mal no debate quando foi perguntado, né, gente? Aí não quis ajuda médica. Amigo da Amanda. O Dudu. Teve ajuda médica. Dudu é nosso amigo, não fala mal do ajuda Dudu, médica. não. Ele é a favor da legalização passou da mal na maconha. pergunta e não quis ajuda médica. Foi algo inusitado. E Mas que você vamos acha lá. da Marina, aliás? Eu acho que ela é uma candidata. Marina Eu respeito Triste. muito ela. Candidatos tristes. Ela é da Eu natureza. respeito ela. Né? Triste. Nós seremos as duas candidatas mulheres dessa eleição, mas eu seria a única Triste. candidata Alckmin, de esquerda. ela não toma um bom porque café. a Marina é alguém que se posiciona programaticamente. Ela fez opções programáticas que a levam pra direita. Manuela, deixa eu te falar uma coisa séria agora. Ela é evangélica, né? Olhando nos seus olhos. A gente precisa desmistificar a ideia de que há uma massa uniforme de evangélicos de direita. Os evangélicos, tem muitos evangélicos que são comprometidos e que têm obras, como eles chamam, que são socialmente muito importantes. O que a gente precisa é garantir que o Estado seja laico, ou seja, que o Estado não tenha religião, né? Que o Estado não seja evangélico, não seja ligado a nenhuma religião de origem afro, não seja católico, que o Estado não seja judeu, que o Estado garanta que o Brasil seja um país de diversidade religiosa, né? Então, foi bom de ter feito essa ponderação. Acho que a principal crítica que eu faço à Marina e o que mais me diferencia dela é que ela fez opções que a colocam junto com o Alckmin, né? Do ponto de vista da economia. Né? Viraram duas pessoas que são conservadoras também, né? Moralmente, mas que são ultraliberais na economia. Tem outra coisa que... Peraí, você me permite? Do Bolsonaro, deixa eu rapidão. fazer um break rápido. O Bolsonaro tá na linha agora. Alô? Tá aqui fora. Pode entrar agora. Saíram, A turma do Bolsonaro. Porra, você não sabe a turma do Hoje eu Bolsonaro. tô bem, deixa eu contar um detalhe sórdido pra vocês. Essa turma só me agride quando eu tava ou grávida ou com a minha filha no colo. Quando eu tô sozinha, acho que eles têm medo que eu vá pro fight. Não, mas não né? é do Bolsonaro. Não, é parecida. São uns outros miniaturas, eles, variadas. Aqui em São Paulo tem bastante. Mas deixa eu falar pra você, mas tem os canhota também que são... Eu só respondo por mim e pela minha turma do meu partido, Então, certo? você sabe que tem os caras também que vêm com os dois pés no peito. Opa. Desqualificando o oponente. Sim. Magoando, né? Cê Magoando, sabe, dona O debate programático, ele é um debate que quem é candidato tem que estar apto a fazer. Então, mas o problema, a gente tá falando aqui de ataque físico, né? De outras coisas. Você já sofreu ataque físico? Minha filha com 2 meses tomou um tapa. Putz, sua filha com 2 meses? Entendeu? Isso é grave, hein? É gravíssimo. Como assim? Isso mesmo. Peraí, sem coisa triste. Pô, não é vamos falar de futuro, de mas esperança. Isso mesmo. Vamos falar de esperança. O Emílio esperando. Não vamos ficar... Ó, deixa eu falar... Pena que não tem trilha, porque agora é na hora de subir. Nós vamos fazer um break agora, que eu preciso fazer um break. Na real, o papo tá muito bom. Muita gente tá assistindo. Bombando na live. A internet tá inflamada, Emílio. Tem polvorosa. Onde está Marco? Tô até com medo. Eu queria estar ali atrás olhando. E no próximo bloco nós vamos falar sobre o futuro, certo? Vamos falar sobre o que vai ser do Lula. Essa eleição. O futuro já começou. O Lula vai pra Encana. O Lula é o futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Brasil, o país do futuro. Futuro do pretérito. Yes, nós temos bananas. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, senhoras e senhores, hoje uma presença ilustre nesse programa. Estamos recebendo, ela é pré-candidata do PCdoB à presidência da República, formada em jornalismo pela PUC, Rio Grande do Sul. Ela está aqui conversando com a gente, a Manuela Dávila. Para você, as redes sociais, no Facebook, facebook.com/Manuela Dávila. O Instagram é @deputada Manuela e o Twitter é Manu Deputada, para você conversar com ela nas redes sociais, certo? Vamos Emílio. falar? Pois não. Muita gente Igor. na internet tá perguntando aqui no programa Pânico sobre essa sala de bate-papo que é a Venezuela, que as pessoas estão saindo. Sim. Está ficando bem vazia. E o pessoal quer saber o que a Manuela acha da Venezuela. Goodbye, um follow. Eu acho que o próximo presidente do Brasil tem que honrar a tradição do Brasil de mediar conflitos.
né? O Brasil, talvez o espaço mais sólido do Estado brasileiro seja a diplomacia, né? O Instituto Rio Branco, Itamaraty, ali é onde há a maior tradição de Estado, né? De agir, de ter baixa influência dos governos sobre uma política de Estado. Essa política, ela tem como tradição a mediação de conflitos, não a ideia de que o Brasil toma lado nos conflitos e interfere. O tema dos imigrantes é um tema que acontece no mundo inteiro, né? É um drama do mundo hoje, aliás, eu já tinha feito menção a ele. Então, eu acho que o Brasil tem que mediar e garantir que não exista intervenção militar de outro país aqui na região. Essa região também tem espaços multilaterais né? A América do Sul tem os seus espaços multilaterais e pode fazer o debate nesse espaço sem intervenção, sobretudo norte-americana, né? Que é quem tá bem assanhadinho, parece que as armas estão com... Mas você acha que os caras vão... Os caras não vão... Deixa a Venezuela lá. Eu acho que eles não vão entrar. Nós temos que apostar na mediação e nas saídas pacíficas dos conflitos. Parece que tem gente que torce pro conflito ficar mais acirrado, sabe? Tem gente que fica ali... Briga! Se matem, fujam pra gente poder falar. Em conflito acirrado... Só um adendo rapidinho. Então, assim, eu sei onde tá o Carioca. Aonde? Me falaram aqui no Twitter. Me esperando no restaurante. Na casa do Tom Cavalcante. Tá na casa do Tom. Parabéns. Manuela, você é jornalista, formada em jornalismo, é comunista, e candidatos à esquerda, como o Lula, têm falado muito que se forem reeleitos ou eleitos, vão fazer o controle da mídia. Você não acha um absurdo, uma coisa venezuelana, o controle da mídia? Vê bem, o Brasil tem uma Constituição que não é cumprida, né, com relação à chamada democratização da mídia. Eu não gosto desse termo controle, então nunca ouvi ninguém falar em controle da mídia, né? Esse termo é um só uma regulamentação. E, aliás, eu já tinha falado sobre isso, né, aqui antes. Acho que vocês, inclusive, têm que estar atentos, porque tem candidaturas que defendem a censura e programas como o de vocês certamente seriam censurados, não né, fale Emília? assim. Tu não é um santo, né, Emília? Não fale Mas assim. o Bolsonaro então, assim, vem aqui direto, né? O que eu acredito? Eu acredito que o Brasil é um dos países que mais concentra mídia no mundo, né? E que existe o tema da regionalização, da produção de cultura regional, que existe o tema do financiamento dessas mídias. Eu defendo televisão pública, né? Que não como uma única televisão, mas como espaços de democratização do acesso das pessoas ao conteúdo. Isso não tem nenhuma relação com a palavra controle. Mas isso já tem rádio comunitária pra caramba, TV pública pra caramba. Sabe que teve isso aí os PT já fizeram. Teve um fechamento grande de rádios comunitárias mas teve em 2003 mas pra por causa do dinheiro, não parou de entrar dinheiro. O problema é dinheiro. Então eu acredito na democratização da comunicação, não no controle nesse sentido, né? Do que tu usaste. Outra perguntinha. Eu vou para os meus 55 anos, portanto eu sou de outra geração. Tá jovem, hein, Eu sou daquela... Quase a idade do meu pai, hein? Forcei. Como diria Machado de Assis, o homem conta 55 anos. O homem conto 55 petecas. E eu sou da época que o cara chegar numa mina e falar, aê, gostosa, era visto como elogio. Hoje... Nunca foi. Né? Aê, gostosa? Pra ele, mas não daquele jeito motoboy, né? Era elogio no sentido da mulher, muitas vezes, se achar sendo levada como bonita. Hoje, você falar, aê, gostosa, aê, gatinha, pode ser visto como um assédio. Quais são os limites da paquera hoje, Manuela? Faça esse mundo novo em que a mulher... Catraca livre pode dizer pra você. Que a mulher tem que ler o Catraca Roberto, você tem duas balizas. Pessoal, quando eu comecei a fazer uma campanha contra assédio em bares, meu marido um dia me olhou e falou assim, pô, tu vai ficar conhecida como a empata... Pata foda. Obrigada. Pô, como é que vai ser, entendeu? Lá vem a empata foda. Aí, a angústia dele... Era uma angústia, né, de caras que não assediam mulheres, né? De caras que respeitam as mulheres, de caras que não acham que a gente tá andando na rua e tá sendo submetida à avaliação da bunda ou de qualquer outra coisa. Ele só queria saber o seguinte, olha, como é que as pessoas vão chegar uma na outra na noite, entendeu? E eu gostei muito de uma frase, eu não disse ela naquela ocasião, que já faz uns 2 anos, mas agora no carnaval, uma menina pra mim sintetizou tudo, que é depois do não, tudo é assédio. São 2 pessoas adultas. Se eu quiser olhar pra um cara, olhar pra mim, ele chegar na noite, num ambiente propício também, vamos falar de ambiente, né? Sim. Porque às vezes a gente tá na parada de ônibus, tem um cara que parece que vai, né? A gente tá falando de tudo, né? E as pessoas quiserem dar continuidade, sendo 2 pessoas adultas, tá tudo ok. Agora,
depois que tu diz não, que tu faz a cara feia, não precisa ser só verbalizado, porque eu imagino que os homens compreendam linguagens não verbais também, né? Então pode ser o não, pode ser a cara feia, pode ser a saída. E o cara continua insistindo, isso é assédio. Então essa frase, pra mim, ela é autoexplicativa. Depois do não só o não verbal, mas as formas que a gente tem de falar não, tudo é assédio. Tudo é assédio? Depois do não. Sim. A pessoa que dá a liberdade. Nós estamos dois na noite. Mas não tem dá um um sorriso e eu Eu sei, mas Não isso... tem o não do charminho? Isso a minha avó... Essa é a cultura nossa, que ela implica em dois comportamentos. Mas aí é culpa das mulheres, A né? ideia- O charminho do Olha, não. as Não mulheres- é? Não. Ó, chegou aí, Chegou ó. uma Você tá de brincadeira Meu comigo, tá ok? O meu Olha discurso só de quem que tá ele aí. Agora tinha cuidado, fica arregado, quente. caiu por água abaixo. bom, doutora? Prazer. Tudo bom, deputada? Olha só quem tá Já aí. veio. Chegou almoçado, com energia. Então, mas isso aí é uma coisa que você aprende em casa. Mas então, a nossa cultura é a cultura que diz, né, que quando a mulher diz não, ela tá, na verdade, querendo dizer sim. Entendeu? Então, existe uma cultura que constrói isso. Não sai do nada, gente. Né? E essa cultura, quando eu debato sobre machismo e essa ideia ignorante que as pessoas têm, que o feminismo é o oposto do machismo, porque não é, né? Porque o machismo acha que os homens são superiores às mulheres e o feminismo acha que nós somos iguais a vocês. Né? Não, mas o machismo também é ruim pro claro, homem. é isso que eu ia dizer. Ai, Emílio, hoje, olha, eu tô ficando Você até entendeu? nervosa. O pessoal da minha rede vai estranhar que eu tô concordando muito contigo. Claro, a gente sofre porque muito. impõe um padrão sexual Claro. pra vocês que é uma loucura. Claro. Que os caras têm que comer mesmo. todo mundo. Não tem que não. sempre tem que... Não tem... é nem comer, dar em Manuela. cima, cantar. Você sabe o que é Uma difícil? só já é Você difícil. sabe o que é difícil? A gente aprende isso, que a gente tem que ser sempre muito forte. E a gente não pode demonstrar sentimento, nada. Isso mesmo. Então o homem, ele tem uma casca nele. Ele Exatamente, aprende aquilo lá. das afetividades, É. de que não pode gostar, né, Eu de que apanhava. não pode chorar. Chegava- Chorar não é coisa de homem. Sabe, fala assim, ó. Pra trás nem pra peidar, filha da mãe. Pá! Na cara. Pra trás nem pra peidar. Pá! É. Um homem sofrido. Ah, fiquei Um triste com homem isso aí agora. sofrido. É. Viu? As câmeras registraram Mas, ô momento Manuela, da vida de então, briga. mas isso aí, o que acontece é que distorce, isso fica distorcido, Claro, perfeito. e aí ele Cria uma exatamente, é a cria forma... cria uma coisa errada. Por isso que é importante, e eu me esforço muito pra isso, eu educo uma menina, né, minha filha que tem 2 anos e meio, meu enteado, que vai fazer 15, que tá numa outra fase, né? Eu me esforço muito para refletir sobre os meus comportamentos, para que as coisas que eu trago de ruim, né? E acho que esse é um exercício que os adultos todos deveriam fazer, né? Porque a gente está ensinando o tempo inteiro, vocês aqui, né? Ou em casa, enfim, nos ambientes que a gente está, para que eu não reproduza neles padrões de comportamento que me colocam, ou que possam colocar o meu filho, porque eu tenho como filho a minha filha, nessas condições e nessas situações. Então, acho que a gente tem tido sucesso nisso, né? Acho que lá em casa, acho que a gente tá tendo sucesso. Mas é um desafio enorme, porque tu dizer para um homem que ele não precisa ser isso, tu tá tirando o poder dele. Né? Porque, em última instância, essas relações que passam por relações sexuais, elas são relações de poder. Então, tu dizer para um menino, olha só, tu não vai tratar, tu tá tirando o poder dele, né? Ou um peso, né? O peso e o poder. Então, é um processo que é difícil tu educar homens também para ser diferente, mas vale a pena, né, gente? Porque a humanidade, nós não precisamos ser um país em que a cada 11 minutos uma pessoa é vítima de violência sexual, né? Nós não precisamos ser um país em que 2 de cada 3 situações de violência que as mulheres passam é dentro de casa. Isso faz parte dessa cultura, né? De uma cultura que coloca o homem numa condição de ter que ser o provedor. Por exemplo, a crise econômica e o desemprego aumentam a violência contra a mulher. Por quê? Porque existe a ideia do homem provedor. O homem... Eu tô só vendo a cara dele, já tô aqui no Kidokan, aqui, tô pronto. Arregando. Eu olho pro Emílio e tô mirando pro Tá carioca. vendo? Ela é machista. Então, assim, por quê? O homem que frustra essa capacidade Exatamente, de prover, exatamente. ele incide no alcoolismo e entra na roça. Ele tá frustrado e ele desconta aquilo exatamente. na... Então, assim, a gente precisa compreender, né, que as coisas não são... A mudança disso passa por a gente falar sobre isso, né? Falar e enfrentar e transformar e criar tentar criar uma sociedade em que as mulheres sejam vistas como iguais, né? Apesar das diferenças físicas Então, que nos Manuela, marcam. apesar de você falar muito bem, como diz o nosso querido Tonholi, você é falaz. Falaz. É o seguinte, o que está acontecendo com a turma? Pensa na turma, não pensa lá nos canhota, nem no bolso, na turma. A turma precisa de alguém que confie. Correto. E a gente não tem essa pessoa. Ninguém tá confiando mais em ninguém.
sabe, ó, o negócio ali que tá meio zoado? Tá zoado o negócio. Aí você não tem quem você confia. Todo mundo tá procurando, pô, mas e agora? Vamos ter que votar. Tá procurando o Salvador. Um Jesus, no caso. Que é um erro. Mas não interessa. A turma pensa assim. Em 2018, a gente precisa, e tem muitos lugares do mundo que isso tem acontecido, tomar o poder nas nossas mãos, ocupar o poder. Né? Acho que a saída para a crise que o Brasil vive também passa pela... Eu não gosto dessa expressão, mas ela é a mais perto de uma definição conceitual. De radicalidade democrática, entendeu? De compreender que as mulheres e os homens brasileiros, primeiro, não existirá Messias. A ideia de Salvador da Pátria, é uma ideia que não nos serve, porque o Brasil precisa de um projeto, né? Um projeto de desenvolvimento construído pelas pessoas comuns, né, pelo setor produtivo, por quem gera emprego, né? Então precisa eu vou olhar pro lado. É muita careta, né, gente? Verdade, você tem razão. E precisa tomar o poder nas próprias mãos e exigir que os governos tenham paredes de vidro, e essa é a principal ferramenta que a gente tem para combater a corrupção, né? Governos radicalmente democráticos. Os americanos têm uma expressão que ela é traduzida no Brasil como transparência, que é accountability, mas não é só transparência, ela é transparência e participação. Ela é a compreensão profunda de que quando existe mais transparência, as pessoas participam mais. Quando as pessoas participam mais, elas têm capacidade de alterar, de transformar o Estado, né? E de colocar o Estado em benefício Então, mas do povo. vamos pensar. Fala. Vamos pensar agora. Nós temos o quê? O Alckmin triste. Triste. O Alckmin é triste. Magoado. Triste. Tô brincando com os meus netinhos. Triste. A Marina triste. O Ciro... É verdade, a Amazônia está totalmente destruída. O Ciro diz que o Ciro tá conversando com o Haddad, não é isso? Tá conversando com o Haddad. Você que é Miss Haddad. Que chapa, hein? É, Haddad. Chapa dá de graça. Você... Amigo do Haddad, tá andando com Xalita também. Tem o bolso. É isso aí, ó. Tem o bolso. Manuela treme comigo aí, tá ok? Em Manuela, tem o bolso. Tem agora Se botar na internet, você vai ver a vozinha fina. Tem agora o Flávio Rocha, bíceps maravilhosos. Flávio Rocha. Fortinho? E ele Eu mal consigo com 2 quilos, ó, gente. bíceps Tô tentando maravilhoso. passar pro quilinho de 3, sabe? E ele disse que essa eleição vai ser decidida nas pautas morais. E nós vamos, nesse papo que você está falando, machismo, aborto, família, sabe esses papos? Religião. Ele fala que vai nesse papo aí. Emprego, juros, câmbio, indústria. Aí eu não sei. Né? Não, ele quer falar o que a gente pode fazer com o nosso corpo. Ele falou pautas morais, o que se refere à sexualidade, à religião e comportamento. Eu tenho uma... LGBT. Eu sou uma marxista com uma leitura freudiana sobre quem tem obsessão com a sexualidade dos outros, então... Não, mas acho que a gente tem que cuidar da nossa própria sexualidade, sinceramente, né? Eu faço mestrado, tenho filho de 2 anos e meio, sou candidata a presidente, tenho mandato de deputado estadual. Eu mal dou conta de cuidar da minha própria sexualidade. Que tempo que esse povo arranja pra ficar cuidando e dando palpite na sexualidade dos outros, gente? Que tempo na vida, Não, né? Manuel, é que as pessoas estão achando Pelo amor que de os Deus, males do mundo vêm da falta de moral, de ética. A falta... A falta de impunidade. Impunidade é o que eu acho que o Brasil não vai bem. As regras não estão claras. Tá Regras certo? do quê? Das não, leis? não regras sexuais. Regras sexuais pouco importa. Cada um tem o seu sexo, cada um faz o que quer. Ah, mas aí você vai entrar É um na país briga. livre. Não. O país tem que ser Lógico, livre. você tem lá o que o... nós temos que estabelecer e o que... Até eu vi hoje uma entrevista do presidente da Câmara sobre uma reforma mesmo nas leis. Nossas leis são antigas. O Brasil é um país que pune pouco. O rapaz que mataram lá no Ceará do PCC foi liberado. Um dos maiores narcotraficantes do país. Tava solto o GG do Mangue e o seu comparsa. É porque o Brasil não usa as suas forças policiais pra investigar o que tem que investigar, que é homicídio, crime sexual e arma. As nossas polícias são voltadas Não, a lei, a polícia prende, Manuela. Não queira queimar a polícia. Eu não tô queimando a polícia. Não queima a polícia. A polícia é boa. Se precisar dela, você vai chamar. A polícia é boa. Então, o problema é que o Brasil solta. Grito e discurso assim comigo não funciona. O Brasil solta. Peraí, só um minutinho. Agora eu tô acostumada, não funciona. O Brasil solta. O problema é que a polícia prende. Não, o que a gente tá falando? Deixa a polícia prende. Mas peraí. A polícia prende. Não, mas não é questão de prender. Mas soltam. É que pra dar opinião tem que ouvir. É uma boca, 2 ouvidos. Que é exatamente isso que a gente tá falando. O que acontece no Brasil? Que falou o nosso expert, que aqui esteve. Ele falou o seguinte: no Brasil, poucas pessoas matam muitas em poucos lugares. Isso mesmo. Então, essa é a regra. Poucas pessoas
matam muita gente em poucos lugares. Ou seja, a criminalidade, ela tá em locais no Brasil. E isso é uma coisa que com inteligência você consegue resolver. Que é o que eu disse antes. E Que é o que- investigação. E isso. as nossas polícias, como eu também são disse zoadas, antes, tem- as polícias militares não podem legalmente investigar. Então seria a unificação da polícia. Do ciclo, não. A defesa de que as polícias tenham o ciclo integral. O que Ou é seja, ciclo integral? que elas possam investigar. A maior parte dos policiais brasileiros, a gente tem a Polícia Civil e Polícia Militar em todos os estados no DF, Sim. certo? A maior parte dos homens e mulheres que atuam na segurança pública, numericamente, são policiais militares. Quem investiga, quem que responde pela Civil. parte da investigação Investigação. no Brasil é a Polícia Civil. Então a gente ata as mãos da maior parte dos nossos agentes de segurança, impedindo eles de fazer investigações. E aí a gente não entra no que o Brasil tem que entrar. O Brasil tem que deixar atrás das grades as pessoas que nós precisamos nos proteger, que são os homicidas e aqueles que cometem crimes sexuais. O que fazem os nossos policiais militares? Eles Ladrão, prendem... tem um monte de coisa. Colarinho branco, corrupto, tem um monte de gente aí. Não coloca só 3 pessoas. Colocar uma gama de crimes. O que tiver na Constituição, que tem sempre o problema do Brasil, que solta-se muito habeas corpus, que é importante, claro, mas eu acho que o Brasil... GG do Mangue tava solto, cara. É porque, como Porque eu tava o juiz dizendo, soltou ele, saiu pela as porta da polícias- frente, ele não escapou do Por que que- presídio. Por que soltam? Vamos falar então. Por que soltam quem comete homicídio? Porque as polícias não têm nem capacidade técnica do ponto de vista de equipamento e nem permissão Estrutura. legal Estrutura. para A investigar. estrutura. O que garante que alguém seja punido é a existência de provas. Então, concordando contigo, por que se solta quem tem que ficar atrás das grades por longos períodos, que são os homicidas, aqueles nossa que lei é cometem crimes fraca. sexuais? Não, porque as polícias não Sim. podem investigar. E é por Pode. isso que a polícia militar não pode. Pode, aí o querido. Brasil, o cara tem uma pena de 30 anos. Ai, O olha cara- a lei, no falar sem Brasil, conhecer e dar no opinião Brasil, é feio. não é feio não, Polícia não é feio militar não. pode investigar no Brasil. Pode ou não Tudo pode? bem, Pode. querida, olha só, não é esse é o ponto. Eu não tô Então, discutindo não se é pode, investiga ou não. garantir que a polícia Não é tenha isso, ciclo não completo, é isso. porque senão Por que, é que a pessoa discursinho toma de uma pena internet. de 30 anos nesse país e fica 8, Esse- 7 anos presa? Não tem a ver com Tem a com ver. soltar. 30 anos Tem a é ver 30 que anos e acabou. a pessoa- Bom, então É como isso. eu tava dizendo... É 6 anos, 1/3 da pena por bom Tem homem que na comportamento. vida O cara inteira arrancou a só ganha no cabeça, grito, matou uma né? mulher. Comportamento É que você não para de impulsivo. falar. Eu tô falando, É que eu fui a deixa você falar. convidada e cheguei na horinha. Sabe o que eu cheguei agora? Sabe o quê? Porque tinha uma... Tem acabou as estudo. manifestações do Mortadela, briga. acabou a moleza de vocês. Acabou, Tem estudos que mostram que comportamento... acabou o dinheirinho de Peraí, não, vocês. não, peraí. Pra fechar Peraí, a Paulista aqui, deixa eu cansei de falar. chegar Não, atrasado. peraí, Carioca. Vocês não têm o que fazer, vem Deixa eu eu te falar. Não, hoje tava Peraí, livre. O debate estava num alto nível. Estava na sua... Não, vocês só estavam concordando, pô. Não estamos concordando. Não, lógico que A gente não. aqui é proibido discordar, viu, gente? É proibido Calma, discordar. cara. Não, ninguém tava concordando com tudo. Sabia que tem estudos que Fala mostram, alto. desde os 2 anos, dos 4 anos em diante, que o comportamento impulsivo é um dos principais responsáveis por determinados padrões de violência. Não, Se vocês não coloquem... não queira coloca, jogar não, gasolina no falando. fogo. Ei, Tá olha- jogando gasolina Não, no não, fogo. não. Olhem um teste na internet. Eu morri, é muito incrível, que chama teste do marshmallow feito com crianças. Por quê? Porque também se minimiza, né? Tem 1000 coisas que nós temos que fazer para diminuir a violência no Brasil. Esse também é um tema. Eu estava comentando no intervalo das brigas de trânsito, né? A gente pega um determinado padrão e esquece que há uma falta de regras de convivência das nossas pessoas por causa do papel não claro, né? Legalmente, por isso precisa enfrentar a lei, das nossas polícias. Por exemplo, se tu tem um problema no teu edifício com um mala que escuta música alta no período que não é... Pra qual polícia tu chama? Qual que vai dar bola pra isso? Só que esse é o teu maior problema. Esse é o maior problema da tua vida, naquele momento. Aí tu pega... entra numa situação de conflito, de violência que pode resultar em morte, né? Então, a gente precisa fazer com que todas as nossas polícias tenham os seus ciclos completos, né? E que a gente estabeleça, por isso que eu falei lá no início, em parceria com os governadores e com os prefeitos, ações para todos os níveis de violência. Bogotá e Medellín, que enfrentaram o tema da criminalidade, era alta, né? Lá tinha o tema da guerrilha, né? Tem o tema do narcotráfico, não é qualquer coisa, a gente não tá falando de qualquer país, não tá falando, às vezes usam referência à Inglaterra, a gente tá falando de um país com conflito Que é parecido com a gente. enfrentaram nesses vários níveis, que vai desde regra de convivência nos municípios para polícias estarem aptas, polícias locais, como são as guardas municipais, estarem aptas a enfrentar os dilemas do cotidiano, né? Som, assédio na rua, assédio gera morte, né? Tá o namorado perto, pega a própria, não é?
Então, desde esses temas até as nossas polícias, aí a militar e a civil no Brasil, terem um ciclo completo para poderem investigar, né? Com investigação se tem prova, com prova, quem tem que ficar Mas agora preso. com o E aí tem exército tema- na rua, a gente não tá salvo? Claro que não. Eu queria saber o que tema qual a das sua opinião armas. sobre Entram isso, armas gente, no Brasil, né? O Brasil é um país que entra... E nós temos a Polícia Pelo Federal, é a ar-condicionado. nossa única polícia com ciclo completo. E a Polícia Federal é a polícia que tem que ser parceira do Brasil também para combater a entrada de armas ilegais. Essas armas, elas não saem do nada, não caem do céu, as armas que estão nas mãos dos bandidos, né? Muito bem. Olha, eu Eles queria quando agradecer eles muito conseguem. sua presença, viu, deputada? Obrigada a vocês. Você gostou ou não? Sempre gosto de conversar com gente inteligente. Muito bem. Ó, é o seguinte, pra você seguir vou passar aqui as redes sociais. Manuela Dávila é o endereço dela no Facebook. É facebook.com/. Manuela Dávila. O Instagram é @deputada Manuela e o Twitter é Manu Deputada. Então você vai sair mesmo. Não vai apoiar o Barba. Não vou sair, eu vou Hashtag ficar. chateada. Vou concorrer à presidência da República. Não tô Você... chateada, eu tenho muita esperança no Brasil, no nosso povo. Acho que nós precisamos fazer da eleição um momento sério de debate sobre a crise do país, né? Sem jargão de internet, sem discutindo os problemas grandes. Os problemas do Brasil são muito grandes, né? Mas eu acredito que o Brasil pode ter um projeto seu, um caminho seu para retomar a sua indústria, garantir emprego para o nosso povo viver em paz. Né? Acho que todo mundo tem condições de olhar para o Brasil e pensar isso, né? Nós somos um grande país, não há por que nós não encontrarmos o nosso destino, né? Eu não gosto da palavra destino porque parece que é algo espiritual, mas não é, né? Tomarmos o nosso destino nas mãos e termos um grande país, amigo. Muito bem. Você é muito bonita. Obrigada. É mesmo. Queria deixar isso Tem registrado. jeito. Dois Mesmo, registros. mas é com todo Obrigada. respeito. Mas eu imaginei que fosse. Muito bem. Eu tô na tua frente, tô olhando teu olhar Muito bem. respeitoso. Manuela Dávila aqui no Pânico. Muito obrigado, professor. Obrigado e aí, a professor? você. Carioca tá mais calmo? Eu tô sempre calmo. Boa. Mas ele veio de verde, ó. Hã? Ele veio de verde. Cor da esperança. É, lógico. Cor do Brasil. Não, mas eu espero que... Essa é a cor da minha bandeira. Eu espero... Da maternidade também. Eu espero que realmente a gente consiga encontrar algum projeto, alguma coisa que o negócio vá pra frente. Senão nós vamos embora, Emílio. Exatamente. Vamos pra Aspen. Vamos para Estados Unidos. Claro, lógico. Por que não? Muito bem. Manuela Dávila conversando com a gente aqui Obrigada, na Jovem um Pan. beijo. Obrigado. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico.